eu quero adiantar para vocês que Deus já começou a confirmar a palavra através de duas coisas aqui no final, quando o Alex falou da tal menininha lá do SESI, da postura da menina do SESI, e também nesse último cântico que foi cantado, quem planta fé, colhe milagres. Na realidade, eu vou até adiantar a introdução, né? O que motivou também essa mensagem foi eu ter observado a atitude de um amigo meu. Deus me falou muito acerca da atitude dele, né? Meu professor de inglês. Ele é uma pessoa muito alegre, é o temperamento dele. E ele, uma vez, ele falou assim para mim: olha, quando eu acordo, eu já falo assim, hoje vai ser um bom dia, eu vou conseguir resolver todas as coisas. Isso no coração dele, ele falando. Vai ser um dia feliz, acorda, olha que dia bonito, se está chovendo, refrescou, se está sol, que bonito. Ele é uma pessoa que não deixa os pensamentos ruins dominarem. Eu já percebi isso, é uma característica dele. E há pouco tempo aconteceu algo na vida dele que Deus me falou, olha a atitude dele. Ele simplesmente foi agora para Paris, para a Alemanha. Paris é o sonho dele, de conhecer Paris, sem gastar nada. Deus ministrou meu coração acerca disso. O filho dele é engenheiro, aí foi a trabalho, foi enviado para lá para trabalho, tudo, e deram uma quantia para ele se manter lá. Hospedagem, tudo, deram um valor. E ele falou, pai, se a gente se hospedar no hotel mais barato, você pode ir comigo, tudo. Fizeram as contas, ele foi com passagem paga, com hospedagem paga, conheceu, realizar o sonho da vida dele. Até quando ele postou a foto no Facebook, eu botei, e o sonho se tornou realidade. E Deus ministrou o meu coração. E a gente vai falar um pouco disso nessa noite, sobre a nossa atitude interior, sobre o nosso ânimo, sobre a nossa fé, sobre o nosso interesse, porque isso eu vou convidar você até a fazer um teste prático na tua vida. Eu observei isso na minha vida. Essa palavra é muito para mim. Eu reconheço que essa palavra é muito para mim. E nós sabemos também que a alegria, né, tem pessoas que são muito alegres, não são nem pessoas que demonstram, porque às vezes tem pessoas que querem demonstrar uma alegria, né, mas existem aquelas pessoas que estão sempre acima, são sempre alegres. Eu já ouvi falar que tem a ver com o lado genético, assim como obesidade, muitas coisas que estão sendo descobertas. Tem pessoas que têm uma tendência mais para a melancolia, tem pessoas que têm uma tendência para a alegria. Mas, diante de tudo isso, nós podemos chegar para o Senhor e falar, Senhor, se esse comportamento, se essa atitude interior está me prejudicando a caminhada, muda, transforma. Nós podemos tomar a decisão de sermos pessoas mais impetuosas no sentido de ter ânimo, não, as coisas vão melhorar. Com base na palavra de Deus, nós vamos ver que isso é um diferencial para as coisas acontecerem na nossa vida. Amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17. Atos é um livro que foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas escreveu o livro de Atos. Nós vamos ler Atos, capítulo 17. Nós vamos ler apenas um versículo, porque nós vamos fazer referência a outros textos aqui. Não, vamos ler a partir do versículo 10. Vamos ler o 10 e 11. Atos 17, versículo 10. Diz assim, todos encontraram? Amém? Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses.
pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome pela Tua presença, louvamos o Teu nome pelas Tuas misericórdias que são inesgotáveis, louvamos o Teu nome porque a Ti pertence todo o poder, Jesus. E nós nos encontramos aqui reunidos porque assim foi do Teu agrado e cremos que o Senhor tem algo para nós nesta noite. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos revele, nos dê a interpretação correta da Tua palavra e que o Senhor venha falar através de nós, para que vidas sejam alcançadas nesta noite, para que nós, Senhor, alimentados pela Tua palavra, possamos caminhar, prosseguindo, Senhor, no propósito que o Senhor determinou para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida que está aqui nesta noite, incluindo a mim, te pedindo, Senhor, que Tu derrames uma unção nova nesta noite, que venha despedaçar o jugo, em nome de Jesus, uma unção que venha esfacelar todo o peso que está desanimando. Se porventura há alguém desanimado nesta noite, que venha desmantelar tudo aquilo que está causando confusão, tudo aquilo que está aborrecendo. Pai, em nome de Jesus, levamos cativo o nosso pensamento a Cristo nesta hora e recebemos, Senhor, de Ti a palavra profética. Nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz, Deus. Em nome de Jesus, é assim que oramos, entregando a direção de tudo ao Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós lemos um texto, né, em Atos, né, o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele ia nas cidades, chegando nas cidades, ele entrava na sinagoga para ensinar, mostrando através das Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, antes ele foi à cidade, depois que eles saíram da prisão, quando ele e Silas foram presos, foram ali amarrados, aí à meia-noite cantaram louvores, aquele fato que todos nós já conhecemos, e houve um grande terremoto e eles foram livres. Depois ele foi para a cidade de Tessalônica, e chegando lá em Tessalônica, ele entrou na sinagoga, como era costume. Por 3 sábados seguidos, ele discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Então, ali, alguns creram, outros não creram. E depois, né, os judeus ficaram com inveja. E, com isso, eles reuniram alguns homens perversos, né, os homens desocupados da cidade, da multidão, iniciaram um tumulto da cidade, invadiram a casa de Jason, que era onde Paulo estava hospedado, em busca de Paulo. Ou seja, eles tentando impedir que o evangelho fosse pregado, né? E no versículo 10 que nós lemos, diz que logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, para outra cidade. Chegando lá, assim como na cidade de Tessalônica, ele entrou na sinagoga e começou a pregar, né, mostrando, através das Escrituras, que Jesus era o Cristo. E diz no versículo 11 que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Quando Paulo falava, eles iam procurar nas Escrituras. Eles recebiam e queriam ver se as coisas eram de fato assim. É uma postura que todos nós devemos ter, né? Aquilo que nós ouvimos, aquilo que lemos, aquilo que recebemos no coração, e isso demonstra o interesse. E diz aqui que eles eram mais nobres, pois receberam a mensagem com grande interesse, né? Esse grande interesse é o diferencial de muitas coisas acontecerem ou não nas nossas vidas, né? Jesus, ele usou várias vezes
ele, quando ia curar alguém, ele chegava e falava assim: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas, olha, eu fui procurar alguns textos só para exemplificar acerca de fé, é muita coisa. Eu até convido, se você tiver algum texto, marca aí na tua Bíblia, daqui a pouco a gente vai perguntar, se eu não esquecer, né? Porque eu falo as coisas, depois eu esqueço. Eu falo assim, alguém lê algum texto que fale sobre a fé, né? Se você lembrar de algum texto, para a gente perceber que Jesus, ele quer a nossa participação nas coisas que acontecem na nossa vida. E ele falou ao meu coração o seguinte: sabia que você está aqui? Sabia que você foi salvo por causa da tua fé? Quem crê? Foi a tua fé que te salvou. Ah, não! Quem me salvou foi Jesus. Ele morreu na cruz por mim e ressuscitou para que eu tivesse vida. Foi ele que me salvou. E Jesus muitas vezes falava: a tua fé te salvou. Então, se a nossa fé não influenciou na nossa salvação, então toda a humanidade está salva, amém? Ninguém precisa aceitar Jesus e crer pela fé que ele é o Filho de Deus, que morreu por nós e ressuscitou para que a gente tivesse vida. Se a nossa fé não nos salva, toda a humanidade já está salva, porque Jesus morreu por todos. Jesus não morreu por apenas alguns. Jesus morreu por todos, mas recebem a salvação aqueles que creem, aqueles que têm fé. Eu vou pedir para você abrir em João Evangelho, no capítulo 5, quando Jesus fala com os judeus acerca da vida que é transmitida através do Filho. João, capítulo 5, ele começa a falar para os judeus a partir do versículo 16, porque eles passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo coisas no sábado. Então ele começa a falar acerca da vida, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem quer. No versículo 24 ele diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aí nós vemos no versículo 36 que ele fala assim, no testemunho acerca de Jesus. Versículo 36. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Agora, olha esse versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. As Escrituras testemunham que Jesus é o Filho de Deus. O que os judeus estavam fazendo, eles estavam lendo as Escrituras, que eles sabiam de cor, mas não queriam ir a Jesus para crer que ele é o Filho de Deus. Por isso, eles não recebiam vida. As Escrituras, sem crer que Jesus é de quem elas falam, não produz vida, não traz salvação, não traz cura, não traz libertação. Então, os bereanos, eles receberam a palavra com grande interesse e iam lá para ver se as coisas eram de fato assim. Né? Nós vimos também acerca desse grande interesse, né, que eu queria fazer uma introdução sobre ter esse grande interesse com respeito às coisas de Deus, com respeito até à própria vida. Nós vemos no Salmo 119, versículo 162, o salmo maior da Bíblia, né? Versículo 162 diz assim: eu me regozijo na tua promessa, como alguém que encontra grandes despojos. É assim, você recebeu uma promessa de Deus para a tua vida como se você tivesse encontrado um tesouro. E o versículo 72, ainda do Salmo 119, diz assim: para mim,
vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de ouro. E o versículo 111 diz: os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Então, receber as promessas de Deus, a palavra de Deus, com grande interesse, considerando a preciosidade, né? Porque imagina você está precisando de uma cura. Aí você vem um médico e te cura ali na hora. Quando você recebe um texto da palavra de Deus determinando a tua cura, você tem que receber essa palavra como se você estivesse sendo curado. Você tem que receber a palavra de Deus como se você tivesse encontrado um tesouro precioso com as peças mais raras. Porque isso determina também, sabe por quê? Em João ainda, no versículo 1, diz, no capítulo 1 de João, que diz assim, nós vamos ver quem está na palavra, né? Por que o interesse pela palavra de Deus está intimamente ligado ao interesse pela nossa vida, né? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A vida está em Jesus. A vida está na palavra de Deus. Demonstrar interesse pela palavra de Deus, demonstrar interesse por Jesus, pela obra redentora dele, é demonstrar interesse pela tua vida, pela vida que agora habita em você. Aí eu pergunto, observando, né, quando nós observamos a vida, e eu fiz uma experiência disso, né? Porque quando nós passamos por momentos difíceis, né, a gente fica realmente desanimado. Eu separei alguns tópicos que fazem a gente desanimar, para que a gente possa saber voltar ao ânimo, porque às vezes é difícil quando a gente desanima, quando a gente perde o interesse. Isso dificulta, né, a nossa caminhada. E o Senhor ministrou ao meu coração que a vida, ela nos responde com o interesse que nós demonstramos por ela. Se você demonstra pela tua vida um interesse, não, as coisas vão acontecer, eu sei, o Senhor é comigo, Ele vai me ajudar, as coisas vão melhorar, hoje vai ser um dia bom, Deus vai tirar do meu caminho. Você, quando demonstra interesse pela tua vida, a vida responde a você com o mesmo interesse que você demonstra para ela. Nós vamos ver que isso tem a ver com fé. Né? Porque se a gente, como já foi dito aqui, eu até mencionei o que você falou, Alex, que foi confirmação da palavra, o que você falou acerca da postura da menina, do SESI, e esse cântico, quem planta fé colhe milagres. Eu tenho, né, ele não morreu, um amigo que ele também, assim, ele é bem feio, mas muito simpático, eu já até mencionei ele aqui, espero que ele nunca ouça a minha mensagem, mesmo porque, não, nunca ouça não, porque eu não estou falando o nome dele, mas ele é uma pessoa muito carinhosa com todo mundo. E detalhe, chegava lá, quando eu trabalhava lá na Vara Civil, todas as advogadas queriam ser atendidas por ele, porque ele tem o costume de chamar todo mundo de linda. Oi, linda, as mulheres, né? A tua autoestima até levanta, até você perceber que ele chama todo mundo, não é só você, não. Quando ele chama, dá a impressão que então todo mundo quer ser atendido por ele. E ele se sente o tal, né? E vai dizer que não. Se ele crê assim, tem um mundo a ser vencido dentro de nós. Esse mundo é vencido também pela fé. Não é só o mundo de fora. O mundo que a gente precisa vencer é o nosso mundo interior, com sentimentos e atitudes que nos diminuem. Nós, às vezes, nos diminuímos, a gente já começa, dependendo do que nos aconteceu, a gente começa o dia desanimado.
E Jesus várias vezes falou, seja feito conforme a vossa fé. Aí o Márcio, semana passada, mandou o WhatsApp para mim, me dá um resuminho aí da mensagem, ou o título. Eu falei, Márcio, eu estava na academia, eu falei, e agora, como é que eu vou ver? Aí eu falei, vê aí o que você acha? Eu até gostei, porque o Márcio captou a mensagem, ele falou, resumiu realmente a mensagem. Então, hoje, o Senhor ministrou meu coração que poderia ser, tudo depende da tua fé. Tudo é conforme a tua fé, a tua salvação, o que você deseja, porque Jesus falou, né? Ele falou, seja feito conforme você deseja. A tua fé te curou. Né? Então, nós precisamos saber que, mesmo desanimando em algumas situações, nós temos que voltar ao ânimo. Né? Por que nós desanimamos? Né? Uma das coisas que nos desanima, né, é a rejeição. A rejeição deixa marcas, não é só rejeição na infância, não. A rejeição, o ser humano, ele tem o desejo de ser aceito pelo grupo em que ele está. Se ele não é aceito, isso diminui, mexe com a autoestima. Então, uma das coisas que nos desanima é a rejeição, o desvalor. Quando uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente deposita confiança, se essa pessoa não nos atribui valor, a gente sente. Até a gente falou na quarta-feira que, às vezes, uma frase dita por alguém que a gente ama fere mais. Uma frase dita por alguém que nós não temos tanto relacionamento assim, não vai doer tanto como se ela tivesse vindo de alguém que a gente ama. Ou seja, mas a rejeição, ela não deve nos paralisar. Né? A rejeição nós vamos aprender com o nosso mestre Jesus. Ele já começou o ministério dele sendo rejeitado. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Aí ele parou, voltou para o Pai, não continuou a obra. É o que muitas vezes a gente faz, a gente para. Ele veio para os que eram seus, veio para o que era seu e os seus não receberam. Contudo, ele prosseguiu. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a rejeição, ela tem que ser interpretada por nós, filhos de Deus, orientados por Jesus, pela sua palavra, tem que ser vai em frente. Tem outras vidas que você tem que alcançar. A rejeição é uma oportunidade para alcançar novas vidas, para ir a outros lugares, para seguir em frente. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, que é um texto aqui. Depois, se você tiver oportunidade, e se não tiver oportunidade, arrume a oportunidade, mas leia esse capítulo 10 de Mateus. É interessante. Jesus, quando ele envia 72 discípulos, são orientações que servem para a nossa caminhada. E aqui, numa dessas orientações, Jesus falou, a partir do versículo Mateus, eu abri em Lucas, por isso que quando ele envia os 12, Mateus capítulo 10, engraçado, em Lucas, no capítulo 10, é quando ele envia os 72, por isso que, mas é aqui, Mateus no capítulo 10, quando Jesus envia os 12, né, ele fala assim, a partir do versículo 11, na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade.
Deus aqui nos dá uma estratégia. O que nós devemos fazer diante de uma rejeição? Vocês vão entrar nas casas, ele falou, dos apóstolos. A casa que não receber vocês, não quiserem ouvir as palavras de vocês, vocês saiam, sacudam a poeira dos pés. Sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. E Deus ministrou ao meu coração que, muitas vezes, diante de rejeições que nós passamos, nós não sacudimos a poeira dos pés. Aí eu falo para você agora, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Não cabe, certinho. É o que Jesus está querendo dizer. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Ou seja, prossegue, mas sem levar lembranças daquilo que da rejeição. Sacudir a poeira é não ficar pensando toda hora, olha o que aconteceu comigo, eu entrei naquela casa, eles não ouviram, olha, isso me desanimou. Sacode a poeira dos pés, não leve com você lembranças daquilo que te feriu. Não carregue esse fardo, porque isso pesa e muito na caminhada, né? Pesa demais, porque no momento em que você passar uma dificuldade, aquela janela killer vai se abrir na tua mente e você vai lembrar, assim como eu fui rejeitado dessa vez, eu posso ser rejeitado dessa outra. E agora? Não fique lembrando, né, da tua aflição, porque a gente vai ver aqui em Lamentação de Jeremias, o que a gente deve lembrar, o que a gente deve pensar. Então, sacudam a poeira dos pés, não leve lembrança de rejeição, nada que venha tirar as tuas expectativas, coisas que vão enfraquecer a tua esperança, coisas que venham causar desânimo e, consequentemente, te fazer perder o interesse pela palavra de Deus. Porque, no fundo, se você prestar atenção, as coisas resultam nisso. Você começa a se entristecer, vai desanimando, aí um dia não vai à igreja, aí aquela palavra, até agora você está esperando e a palavra não se cumpriu, e é o interesse que vai sendo enfraquecido dentro de você. Então, como eu já falei aqui, há um mundo que precisa ser vencido dentro de nós, é um mundo onde lidam os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E esse mundo precisa ser vencido. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. É a vitória que vence o mundo. O sentimento ele é vencido pela fé. A fé sempre vence. O sentimento de desânimo ele é vencido pela atitude de fé. E a fé é que nos traz o interesse de volta. A fé faz com que a gente volte a brilhar. A fé faz com que a unção do Senhor comece a brilhar na nossa vida. A gente tem interesse pelas coisas do Senhor. Eu estou lendo um livro que eu já mencionei aqui. É um livro que é uma ficção, mas eu acredito. Por que não? É tão bom, interessante acreditar na física quântica, não atrapalha em nada a minha fé. E nesse livro, 2 cientistas da NASA, eles são colocados juntamente com um módulo no Monte das Oliveiras, e eles regridem no tempo o ano 30 da era cristã. E um deles teve que se caracterizar, aprender o idioma da época e tudo. Ele era o único que poderia sair e o outro ia ficar dentro da nave. E eles conseguiram, o governo de Israel, na época, isso é o que diz a ficção, né? O governo de Israel concedeu a autorização para botarem aquela nave ali. E muito interessante, porque através daquele homem é como se você tivesse voltado àquela época e está ali passeando. E tudo que ele descreve acerca de Jesus, em nada feriu o que eu conheço do Senhor pela Bíblia. Pelo contrário, ele tem enriquecido. E um tópico que eu achei interessante, ele falava assim, não, aquele
deve ser o mestre da Galileia, porque ele se destaca de todos, pela altura e pelo sorriso, ele vem chegando, vem rindo, mexendo na cabeça das crianças. Imagina o Senhor, o primeiro lugar que esse astronauta chega é na casa de Lázaro, porque Lázaro é muito amigo de Jesus, então ele chegou lá, não, eu sou estrangeiro e eu quero conhecer o mestre da Galileia. E o interessante é que Jesus olha para ele, vai lá, põe a mão no ombro, senta, ele começa a conversar com ele, e Jesus fala algo para ele. Não lembro direito, mas fala assim, no seu tempo, vocês entenderão. Aí apontou para os discípulos, porque eles têm dificuldade agora. Aí ele falou assim, você sabe quem eu sou? Ou seja, ele coloca Jesus como filho de Deus. Todos ali achavam que ele era apenas um estrangeiro vivendo naquela época. Só Jesus sabia que ele não era daquele tempo. Mas é muito interessante, e isso está ajudando, é bom porque ajuda. Eu estou me transportando, outro dia eu me senti, eu falei, é como se eu estivesse dentro da casa de Lázaro, ele mostrando a unção, Maria, ele descreve os personagens assim, é um livro muito enriquecedor. E todos os textos da Bíblia, é bom ler quem conhece a Bíblia, senão não vai entender muita coisa, né? Porque esse escritor é um pesquisador, um estudioso da Bíblia. Então, isso traz vontade de se aproximar mais e mais do Senhor. O sentimento, ele é vencido pela fé. Sabia que mesmo quando nós não sentimos que Deus está presente, Ele está. A gente gosta quando a gente sente a emoção. A gente está ali, por exemplo, no meio do louvor, aí o Espírito Santo quebrando o nosso coração, a gente sente aquela vontade de chorar, ou aquela vontade de glorificar. Aí a gente começa a glorificar, porque aí Deus está no nosso meio. Será que é só quando a gente sente que Ele está aqui, é que Ele está aqui? O Senhor está aqui, quer você sinta, quer você não sinta. Será que só quando nós sentimos que a nossa oração foi ouvida, é que ela foi ouvida? Porque tem momentos em que a gente sente que a nossa oração foi ouvida pelo Senhor, a gente até espera, não, algo vai acontecer. Tem momentos que a gente não sente essa emoção. Nós, muitas vezes, somos, sim, guiados pela emoção, pelos sentimentos, pelas circunstâncias, por tudo que acontece ao nosso exterior. Nós, muitas vezes, somos guiados, sim. E, às vezes, quando isso não é favorável a nós, aí a gente desanima. Quando, na realidade, nós temos que ser guiados pela fé. O meu justo viverá pela fé, diz a palavra. Nós, sendo guiados pela fé, nós temos que crer naquilo que nós não estamos vendo. Você está vendo Deus aqui? Nem eu. Você não respondeu, mas eu respondi por você. Ninguém está vendo Deus, mas você tem dúvida de que Ele está aqui? Diante do mover, né, da comunhão. O Senhor, Ele está aqui. Então, ter fé é crer naquilo que não se vê e ter certeza de que você receberá aquilo que você espera. Isso é fé. Porque se você espera aquilo que você vê, você já recebeu. Mas fé, como diz em Hebreus 11, é a certeza, é a convicção de fatos que não se veem. Eu tenho convicção que Deus está aqui, mas eu não estou vendo. Eu tenho convicção que eu fui salva. Eu não estou vendo a minha salvação, mas eu tenho convicção que eu fui salva. Será que eu não posso ter convicção de que Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida? Será que eu não posso ter também convicção de que eu vou ser curada? Se assim for da vontade do Senhor, porque existem enfermidades que é para que a glória de Deus se manifeste. Tem situações que a gente crê com mais facilidade e tem outras situações que são os nossos impossíveis. A gente esbarra nos nossos impossíveis. Mas para Deus é a mesma coisa. Para Deus não existe nada impossível.
O que para a gente é impossível, para Deus é como se fosse possível, é a mesma coisa. Mas a nossa fé, diante daquele impossível, nos desanima, nos faz a gente não acreditar, faz a gente duvidar, e isso atrapalha as coisas de acontecerem. Aquele exemplo de Pedro: Senhor, se é tu que está andando aí sobre as águas, manda eu ir ter contigo. E Jesus falou: vem. Ele foi. Aí depois ele, na certa, olhou, né? Eu acredito que a emoção, né? Porque tem coisas que Deus fazendo na nossa vida, acho que até emociona, né? Aí Jesus falou, não. Jesus falou, porque duvidou? Não, ele duvidou. A resposta tá, não foi só emoção, não. Ele duvidou, porque Jesus falou, porque duvidaste. Então, isso muitas vezes acontece conosco. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós não somos guiados pelos nossos sentimentos, não somos guiados pelas nossas emoções, não somos guiados pelas circunstâncias, não somos guiados pelaquilo que a gente vê. Quem planta fé colhe milagres. Qual o texto que fala que se você crer, você vai ver o milagre de Deus acontecer? Bem-aventurados os que não viram e creram, né? Mas esse sentimento, né, essas emoções, nós temos que lidar, sim, com eles, mas nós temos que saber direcioná-los. Por exemplo, se você passa por uma grande decepção, como nós vemos lá em Isaías, no capítulo 5, o Senhor falando, quando ele fala acerca de Israel, olha o que ele fala, Isaías capítulo 5. Deus mostra que ele se decepciona também. A canção da vinha. Cantarei para o meu amigo o cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uva. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Isso foi o que aconteceu com Deus. Deus tratou Israel como uma vinha, fez de tudo melhor, e ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Aí Deus parou? Aí não. Deus continuou. O sentimento que a gente tem depois de uma decepção, o sentimento de tristeza, é normal. Quando nós passamos por uma frustração, por uma decepção, é normal. Mas até onde esse sentimento é errado? Né? O que a gente faz com esse sentimento? A gente começa a declarar, não, eu sou o melhor, sou filho de Deus, eu começo a declarar diante das pessoas, por dentro eu estou me remoendo, mas eu estou profetizando, estou declarando, estou falando que aquilo não me atingiu. Às vezes a gente fala para a gente se convencer, mas no fundo a gente às vezes está sofrendo sim. Então o que a gente faz? Quando esse sentimento é errado, né? Até que ponto um sentimento de tristeza depois de uma grande decepção, ele é errado? Ele é errado quando ele começa a te afastar da verdade da palavra de Deus acerca da tua vida. O que a palavra de Deus fala acerca de você, é com isso que você tem que ficar. O que a palavra de Deus diz, como você deve agir, é com isso que você tem que, é nisso que você tem que se segurar, é na palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta a prosseguir apesar da rejeição. Jesus falou, vocês vão ser rejeitados, sim, em meu nome, por causa do meu nome, vocês vão ser rejeitados, sim, mas quando isso acontecer, não fiquem pensando na rejeição o tempo inteiro, prossigam para adiante. Eu li uma frase, uma amiga postou no Facebook, uma frase que eu gostei muito, diz assim, não olhe para trás, não é para lá que você está indo. Sabia? Sabia que a nossa, sabe que como a gente anda, se a gente for prestar atenção, a gente está andando assim. Para trás, para o passado, para o que aconteceu. Passou, é como um retrovisor do carro. Você olha,
mas aquilo vai ficando cada vez mais longe, cada vez vai mais se afastando, até que chega um ponto, você já está em outro caminho, aquilo já não faz mais diferença na tua vida. Então, nós temos que conhecer, através da palavra de Deus, qual a maneira certa de agir, qual a maneira certa de pensar sobre o que aconteceu e clamar a Ele por ajuda. Porque a maneira certa de agir, um exemplo que nós recebemos aqui do Senhor, quando você for rejeitado, prossiga, sacuda a poeira do pó e vá em frente. Não fique guardando lembranças do que te feriu. Prossiga e continue. Essa é a maneira certa de agir. Não guarde mágoas, não guarde rancores, sacuda a poeira do pó. Sacuda a poeira do pó. Sacuda a poeira dos pés e vá em frente. Né? Essa é a maneira certa de agir. Não guarde mágoa, perdoe, ou seja, vá com os teus pés limpos. Prossiga com o teu caminhar limpo. E qual a maneira certa de pensar sobre o que nos aconteceu? Quando algo nos acontece, eu já passei isso e já percebi, Deus até ministrou uma vez uma palavra, me orientou na palavra de Deus, e eu vivi realmente, eu creio que muitos já passaram por isso. Você está bem, aí às vezes acontece uma coisa que te desanimou, te entristeceu. Aí você não conseguiu ler aquilo que te aconteceu de uma maneira correta, digamos assim. Porque a gente pensa acerca da interpretação que a gente faz da situação. Algo me aconteceu, eu interpretei aquilo daquela maneira, e de acordo com aquela interpretação, eu elaborei um pensamento. Não, aquilo aconteceu, veio de fulano, pensamento, fulano não gosta de mim. A gente conclui tudo assim muito rápido. Aí o que acontece? Aí você fica triste, desanimado, aí daqui a pouco acontece outra coisa. Aí daqui a pouco acontece uma irritação. Aí daqui a pouco é outra coisa, e quando você vê, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Não sei qual é a versão nova versão internacional, mas é um salmo que diz que isso descreve aquela pessoa quando vai pisar no riacho, entrar no riacho. Já aconteceu isso quando eu era pequena, num riozinho que tinha perto onde eu morava. Eu pisei numa pedra, escorreguei, e aí eu não conseguia mais levantar. É isso que fala. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Aí vem a correnteza, aí você cai de novo, você se entristece de novo. Por quê? Porque você está fragilizado. Agora, tem algo que acontece. O inimigo, ele nos ataca no dia da nossa calamidade. A verdade é essa, ele vai te atacar quando você estiver vulnerável. Você foi entristecido por uma situação, aí vem, ele aproveita e ele interfere. Às vezes há uma influência maligna para te aborrecer cada vez mais, te entristecer. Aí você hoje não leu a Bíblia, não orou ao Senhor, está entristecido com o irmão, não quer vir à igreja. Isso acontece. E o que diz a palavra de Deus? Quando eu clamar a ti por socorro, os meus inimigos retrocederão, eles vão cair para trás. Quando você apresenta a situação que você está vivendo, que te está causando sofrimento, quando você apresenta para Deus em oração, naquele momento, com o teu clamor, a influência maligna é quebrada. O inimigo retrocede. Você sente que a coisa... Não, o bicho não é tão feio quanto parece. Não tem um ditado? Hoje eu estou cheia de ditados, né? Mas tem um ditado que diz isso. Já parou para pensar que, às vezes, quando a gente está com um problema terrível, difícil, a gente está angustiado, espera o dia seguinte, para você ver como o problema não é isso tudo que você está pensando. E espera depois que você clamar ao Senhor. Por quê? Depois que nós clamamos ao Senhor, as influências malignas saem, são quebradas, o Senhor já está no controle da situação e você vai encarar a situação como ela é. Como o Senhor
Senhor quer que você encare. Porque tem muitas aflições que vêm sobre a nossa vida, porque o Senhor permite para Ele nos atrair para Ele. É como se fosse um imã. Porque quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, a gente quer curtir a vida com os amigos, com os irmãos, a gente quer se alegrar, a gente lê um texto, mas a gente está bem, a gente quer ver um filme. A gente está com o Senhor, mas de repente Deus quer te revelar algo. Ele tem um propósito, Ele quer que você esteja mais perto dEle. Está ali. Então, Ele permite determinada aflição, porque aquela aflição vai fazer você clamar ao Senhor. E quando você clama ao Senhor, você está perto dEle, aí Ele te renova, Ele te restaura. Então, mas o inimigo, às vezes, aproveita a nossa fragilidade para querer interferir. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é apresentar a situação a Deus. Senhor, eu clamo a Ti por socorro. Do alto céus o Senhor ouve a minha voz. E Deus, as narinas de Deus, diz que saem fumaça quando Ele fica indignado com uma injustiça que está sendo cometida contra a tua vida. No Salmo 18 diz isso. Clamei a Deus por socorro. Diz que a terra se abalou e tremeu porque Ele se indignou. Quando Ele ouviu o meu clamor e Ele ficou indignado, a terra se abalou e tremeu. Aí Deus, Ele entrou nas nuvens escuras, que era a situação que estava te cercando. Aí veio tempestade. Aí as coisas começaram a se movimentar, veio tempestade. E depois Ele estendeu as mãos e tirou-me das muitas águas. Então você tem que crer que quando você clama a Deus, apresenta uma situação a Deus, se você está sendo vítima de alguma injustiça, conte com a indignação de Deus, do Todo-Poderoso. Diz que Ele abriu os céus e desceu. Leia esse salmo. Quando o salmista clamou a Ele, Ele abriu os céus e desceu. Então, duas coisas que a gente tem que fazer, né? Até esqueci. Conhecer pela palavra de Deus qual a maneira certa de agir e clamar a Deus, apresentando aquela situação. E a maneira de pensar também. Qual é a maneira certa de pensar? Alguém sabe? Qual a maneira certa de pensar? Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, finalmente Ele está falando, eu ainda não estou acabando não, tá? Finalmente, irmãos, eu dizendo aqui, ninguém riu. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, às vezes eu tiro a atenção de vocês, né? Não é bom fazer isso não, né? Descontrai, mas é algo já assim espontâneo. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 8. O que a gente deve pensar? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, nós podemos direcionar o nosso pensamento. Lá em Lamentações de Jeremias, ele fala no capítulo 3, a partir do versículo 19, diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Quando a gente lembra da aflição, da angústia, fica ali remoendo, por que isso aconteceu? Olha só, eu sou isso, eu sou aquilo. Você começa a descrever uma outra pessoa que não é você. Às vezes, nós nos descrevemos totalmente diferente do que o Senhor nos descreve. E quando estamos passando por problemas, isso acontece com mais intensidade. Aí ele prossegue. Lembro-me, todavia, do que pode me dar esperança.
Então, ele reconheceu que quando ele lembrava da aflição, da amargura, do pesar, a alma dele ficava, ele desanimava. No fundo é isso, a minha alma desfalece dentro de mim, ou seja, eu desanimo, eu perco ânimo, eu perco interesse, eu perco a vontade de mergulhar nas coisas de Deus, porque eu fico pensando, não sacudi o pó dos pés, fiquei pensando no que me aconteceu. Aí ele fala, todavia, quero lembrar do que me dá esperança. Aí ele diz, o grande amor do Senhor por nós é a causa de não sermos consumidos. Né? As misericórdias do Senhor são inesgotáveis, elas são novas a cada manhã. E a fidelidade de Deus é grande. Então, quando a gente estiver pensando, o que pode me dar esperança? O que pode trazer o meu ânimo de volta? Pensa que se não fosse o amor do Senhor pela tua vida, você já tinha sido consumido há muito tempo. Você ainda está aqui, está vivo, estamos aqui com saúde, estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor por causa do grande amor do Senhor. Se esse amor do Senhor é tão grande, será que ele não está vendo o que está acontecendo contigo? E as misericórdias dele, as misericórdias do Senhor, elas não envelhecem. E elas não se esgotam, elas não acabam. Novas são a cada manhã. Cada dia que você acordar, tem uma misericórdia nova esperando por você. Pense nisso, que isso vai renovar a tua esperança. E a fidelidade de Deus, que nos garante que Ele cumprirá a sua promessa. Tudo que Deus prometeu a nosso respeito, Ele cumprirá. Mas coloque a sua esperança no Senhor e não na realização. Coloque a sua esperança no grande amor de Deus por você. E pelo fato dele te amar tanto, você crê que ele está tomando conta da situação. Você crê que ele vai cumprir a promessa dele na tua vida. E busque o Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, nosso interesse por ele volta. Porque a palavra diz, né? Aproximai-vos do Senhor e ele se aproximará de você. O Senhor, ele nos atrai, né, a ele. E a aflição, muitas vezes, como eu já falei aqui, é o meio que Deus usa para nos atrair, para que a gente o busque. Né? E algo que Deus ministrou no meu coração na quarta-feira, eu até falei aqui, quando eu estava ministrando louvor, que Deus ministrou em casa sobre a minha vida, que a unção, ela despedaça o jugo. O que é jugo? O jugo é o peso que a gente carrega, né? Aí a nossa vida às vezes fica pesada, às vezes a gente não consegue caminhar, não consegue prosseguir, né? Perde o ânimo, perde o vigor. E a unção de Deus, ela despedaça o jugo, ela tira o peso que está sobre a tua vida, que está te impedindo de caminhar, impedindo de crer, de enxergar, de crer no impossível. Né? Em João, fala que no último dia da festa, lá esqueci qual era a festa, não sei se era a festa das cabanas. No último dia da festa, Jesus chegou e falou, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde eles receberiam. Né, os que nele crescem, porque até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ou seja, Jesus ainda estava lá com eles, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Então Jesus falou, aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. E Deus falou ao meu coração, naquela época o Espírito não tinha sido dado, mas hoje o Espírito já nos foi dado, amém? Nós podemos sim deixar fluir do nosso interior os rios de água viva. A presença de Deus é que nos dá um novo ânimo. A presença de Deus é que ela nos conduz em triunfo, né? O Espírito Santo, ele nos dá uma interpretação correta da palavra, ele nos dá a visão correta daquilo que está acontecendo conosco, e a nobreza consiste nisso, em considerar preciosa a palavra de Deus. É mais preciosa do que qualquer joia, do que qualquer ouro.
Não sei se os irmãos têm percebido, eu percebi isso há um tempo, nessa crise da água que nós estávamos vivendo, e não sei se os irmãos perceberam como que a importância do dinheiro foi desmistificada. O dinheiro começou a perder um pouco de valor quando nos vimos diante da possibilidade de nem poder comprar água. Porque se a água acabasse, não adianta, compra carro-pipa. Pode ter o dinheiro que tiver, se a água acabar, o que vai valer o dinheiro? Se vocês prestarem atenção, eu creio que nós estamos vivendo uma época, vamos dar ao dinheiro, vamos colocar o dinheiro no lugar dele. Qual é o lugar do dinheiro? O lugar do dinheiro é para ser movimentado, né, a economia do mundo, para comprar coisas, para ajudar as pessoas. O dinheiro é para isso. Agora, o dinheiro não é para eu me sentir maior do que o outro porque eu tenho mais. E nem o outro se sentir inferior a mim porque ele tem menos. Vamos dar ao dinheiro, vamos colocar ele no lugar dele. Não vamos colocar o dinheiro como um Deus. Porque o mais importante é o ar que a gente respira, o mais importante é a água que a gente bebe, o mais importante é a nossa salvação. Se vocês prestarem atenção, as melhores coisas da vida são de graça. Você não paga para respirar, né? O ar que você respira. Então, que a gente possa destronar o reinado do dinheiro. Porque foi a única coisa que Jesus colocou no mesmo nível dele, de Deus, foi o dinheiro. Quando ele falou, ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ele viu que o dinheiro era um senhor na vida de algumas pessoas. Você pode ir para Paris sem dinheiro. Foi o que Deus fez com um amigo meu. Você pode realizar o teu sonho, não depende de dinheiro. A promessa de Deus na tua vida não é disso que depende. Não coloque foco nas coisas erradas. A promessa de Deus vai cumprir na tua vida, porque a promessa de Deus diz respeito a Ele. Ele determinou algo para a tua vida que vai acontecer. Como Ele falou para Abraão, não é através de Ismael. Não adianta você querer dar um jeito na situação e ter relacionamento com Agar, porque Sara é estéril. Não adianta. A minha descendência vai ser através de Sara. Sara é estéril, não tem problema. Vai ser através de Sara que eu vou suscitar descendência a Abraão. E sabe o que aconteceu? Sara riu. Ela duvidou. Mas a promessa era para Abraão. E aconteceu. Sara engravidou e deu à luz a Isaac. Porque as promessas de Deus dizem respeito a ele. A fidelidade dele. E ele concede também o desejo do nosso coração. Existem coisas na tua vida que vão acontecer porque são promessa de Deus. Existem desejos que vão se realizar na tua vida se você se agradar do Senhor. Existem coisas que vão ser movimentadas pela tua fé, porque a fé move o reino espiritual. Aí eu deixo agora para o final uns textos que eu separei, quando Jesus falou, seja feito conforme a tua fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. A nossa fé faz com que o nosso desejo se realize. A nossa fé nos salvou. Agora, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A parábola da viúva persistente, que ela tinha uma causa e todo dia ela ia lá perante o juiz, julga minha causa, julga minha causa. E o juiz era iníquo e não julgava. Aí ele falou, para essa viúva parar de me importunar, eu vou julgar o processo dela, vou dar sentença no processo dela. Aí Deus julgou e Jesus falou, se o juiz, sendo iníquo, fez o que ela queria, porventura o Pai Celestial não atenderá, mas quando Jesus vier, porventura encontrará fé na terra. Que fé é essa? É a fé que persevera.
A fé que alcança resultados é a fé que persevera na oração e na espera, que persiste. Eu creio que o Senhor vai julgar essa minha causa. Eu creio que esse juiz vai julgar a minha causa. Eu creio, todo dia eu vou vir aqui. Ela venceu porque a fé daquela viúva foi uma fé que foi até conseguir. Você não tem que orar, você tem que orar. Se Deus colocou algo na tua vida, você sente aquele mover, ora até conseguir. E ele falou também para uma mulher, eu creio que foi a mulher que tocou na veste de Jesus. Mateus, no capítulo 15, versículo 28. 15, versículo 28. Não, foi a mulher cananeia. Eu até preguei sobre isso aqui. No versículo 28, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Imagine Deus falando isso para você. Seja conforme você deseja. Jesus está falando assim, depende muito de você. Você crê? Né? Então, ficava muito mais fácil se dependesse só de Deus, não era? Era muito mais fácil. Mas a gente pode dizer, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda. Às vezes é algo assim que é um sonho, que a gente ele não consegue sair da esfera do sonho. Quando o nosso interesse pelas coisas de Deus volta, a gente volta a sonhar, volta a imaginar. Foi muito engraçado essa semana. Eu tenho mania, às vezes eu fico na sala, minha mãe fica vendo televisão, eu estou ali deitada no sofá, ela me pergunta, eu falei assim, nem sei o que está passando na televisão. Às vezes eu olho para a televisão, mas não estou nem vendo. Aí teve uma hora que eu falei assim para ela, poxa mãe, me interrompeu para me perguntar uma besteira dessa, eu estava aqui sonhando. Eu estava mesmo. Depois eu fui ver, eu estava sonhando. Foi depois do que o meu ânimo foi recobrado. Então, eu estava imaginando os sonhos que eu tenho no Senhor. Então, eu estava imaginando até os lugares. Eu já estava quase ali naquele lugar. Então, eu falei, poxa, mãe, eu estava aqui sonhando. Então, volte a sonhar. Volte a projetar. Vamos ver outro texto aqui. Alguém lembrou? Alguém separou algum texto que fala de fé? Separou alguém? Levanta a mão. Ninguém? Tem um outro aqui que eu achei também interessante. Eu acho que eu só separei esses dois. Centurião. Quer ler? Vem aqui. Lê aqui. Vamos movimentar o culto. A gente já está acabando. Vem aqui, seu Leir. Vamos ler no microfone. Boa noite, irmãos. Amém. Está em Centurião, que demonstra a fé dele, a fervorosa fé dele. Então, Jesus, em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Amém. Não, eu entendi a fé dele, sem Jesus e a presença do servo, a fé dele era tanta que sabia, a fé era palavra, sabia que Jesus ia curar o servo dele, entendeu? E ele falou, o centurião chegou e falou assim, eu também
tenho homens sujeitos à minha autoridade. Se eu falo para eles, faz isso, eu sei que eles vão fazer. Então, aquele homem demonstrou que se Jesus falasse alguma coisa, aquilo ia acontecer. Ele demonstrou fé na autoridade da palavra de Deus. Né? Amém. Vamos aplaudir, não. O Leir, ele tem uma voz bonita. Outro dia eu tirei uma foto dele na consagração. Ele estava, eu até postei, eu falei, ficou bonito no púlpito. Mas é isso, irmãos. O texto que ele leu, a fé na autoridade. Tipo assim, não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas envia a tua palavra. Você crê que se Deus enviar uma palavra para a tua vida agora, independente do que você esteja sentindo, independente se a situação é difícil, você crê que isso pode acontecer? Né? Nós temos que reconhecer pela palavra de Deus através da comunhão, porque a gente vai pegar todas as palavras, né? Eu estou com uma dor, então seja curado em nome de Jesus, eu creio na minha cura. Eu creio que nós temos que ter um relacionamento com Deus, uma comunhão, ler, entender, nos alimentar da palavra, né? Porque quando Lázaro estava doente, Jesus deixou ele morrer. E algo interessante que eu li, Jesus ele chegou no 4º dia de que Lázaro já estava morto há 4 dias, né? E em Israel, o 4º dia era quando a morte era comprovada. Antes disso, poderiam achar que a pessoa não tinha morrido. Jesus, ele literalmente ressuscitou Lázaro, porque quando ele chegou para a nação de Israel, a morte de Lázaro já estava comprovada. No 4º dia, se ele chegasse no 2º ou no 3º, eles poderiam, não ressuscitou, não. No máximo teve uma catalepsia, né? Aquilo que a pessoa fica. Ou seja, Jesus ele chega na hora certa, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que está fazendo com a tua vida, com as nossas vidas. E vamos pedir, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você acha que a tua fé está enfraquecida? Pega a Bíblia e lê. Lê orando como se o Senhor estivesse conversando com você. Lê, se encharca dessa palavra. Não é só orar, Senhor, me dá mais fé. Não. Para ter fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. Para ser próspero financeiramente, tem que ser fiel nos dízimos e nas ofertas. É o que diz a palavra. Não adianta, se não formos fiel nos dízimos e nas ofertas, não adianta a gente orar pedindo para Deus abençoar. Seja fiel. Então, tem coisas que são quase como leis fixas. Né? Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e que o interesse, né, que você demonstre pela tua vida, pelas coisas de Deus, as coisas de Deus e a vida te responda com esse mesmo interesse. E você veja as coisas acontecerem. Experimente fazer esse teste. Mesmo quando você estiver entristecido, experimente você decidir recobrar o ânimo. Não, as coisas vão melhorar. Eu creio que as coisas vão melhorar. Começa você se motivar e você vai ver se as coisas ao teu exterior, ao teu redor, não vão mudar também. Amém?